Vamos lá, vamos falar de cérebro, né? Sobre sistema nervoso central. Demência é uma doença, infelizmente, gravíssima, né? Eu acho que uma das piores que se pode ter, né? Porque leva a gente a perder realmente a identidade, né? Perder a vida e está crescendo muito. Vários tipos de neurodegeneração. Vamos entender isso aí. Ou seja, no processo de envelhecimento, a gente vai perdendo funções de órgãos importantes. O processo normal de envelhecimento, mas não saudável. Saudável é uma coisa, normal é outra coisa. O ser humano não está envelhecendo de forma saudável. Está envelhecendo de forma a perder função de várias partes do corpo. E uma delas que está acontecendo agora, recentemente, há alguns anos aí, eu diria décadas, anos, é a perda da função cerebral. Demência, afasia, Bruce Willis ali, né? O cara, um ator super jovem, está com esse tipo de demência, afasia. É uma demência onde a pessoa perde a capacidade e o entendimento da fala é muito ruim também, porque imagina, não é que a pessoa não consegue falar, ela não consegue entender a fala, ou seja, ela não compreende o que está sendo falado com ela e ela não sabe como se comunicar. Não, se não for, era fácil, né? Era só escrever. Não, a capacidade de comunicação se perde. É surreal de ruim. Ou então temos aí as demências mais comuns, né? Tipo Alzheimer, é o protótipo de um monte de demências, ou seja, muitas vezes que se chama Alzheimer não é, mas no meio do caminho é tudo muito parecido, realmente, inclusive a causa e o tratamento. Então, assim, ser ou não ser Alzheimer muda muito pouca coisa em termos de tratamento. Pode até mudar, mas muito pouca coisa. Né? E a gente está tendo aí uma degeneração cerebral, levando também a doenças como Parkinson. Parkinson também é um parente, vamos dizer assim, do Alzheimer. Né? Onde a gente vai ter mais aí lesão motora. Mas qual é a parte do cérebro que está degenerando? Não interessa muito. A degeneração de neurônios, que começa muito cedo, muito antes de se ter sintoma, loucura, ela não está sendo levada muito a sério pela maior parte das pessoas. As pessoas começam a perder capacidade cognitiva, intelectual, do cérebro em si, mais ou menos 10, 15, até 20 anos antes de ter os primeiros sintomas. Então, muita gente aí com 40, 50 anos já está com lesão cerebral. E isso vai evoluir para uma dessas doenças. E o que a gente tem que fazer primeiro para não ter, depois para dar diagnóstico precoce, depois para tratar, né? Então, o melhor é prevenir, sempre. Como é que se previne? Isso é uma coisa muito polêmica e complicada no mundo e no Brasil também, porque não se entendeu que a causa, o neurônio, gente, o neurônio que produz, que faz parte do cérebro, ele é extremamente sensível a superestímulos. O que mata neurônio? Estimular ele demais. É isso que mata neurônio. Então, uma coisa que eu já não consigo concordar de jeito nenhum é que a causa de demência é não usar o cérebro. Muito pelo contrário, né? Não usar o cérebro pode até ser ruim para a nossa profissão, emprego, para a vida social. Agora, se tu não usa, tu não gasta. Isso é fato, fato. Para o cérebro é o fato dos fatos. Ou seja, a maior parte das pessoas, eu particularmente, 100% das pessoas que eu atendo com demência eram pessoas intelectualmente ativas, produtivas e principalmente preocupadas. Né? Isso aí é uma das características emocionais principais relacionados à demência e ao Parkinson também, a qualquer doença neurodegenerativa. Né? Eu nunca atendi uma pessoa, né, que não fazia nada de boinha, madamo, tá, com Parkinson ou Alzheimer. Deve ter, claro que tem, mas é raríssimo. Né? A maior frequência é no tipo de pessoa intelectualmente ativa. E digo, na minha opinião, essa pessoa que tiver essa... Né, não era intelectualmente ativa, pode até ser, mas era, na minha opinião, extremamente preocupada.
A preocupação é algo que fica ativando o cérebro o tempo todo, superativando, levando aí, normalmente, a uma neurodegeneração de algum tipo. E aí, vamos lá, aí temos um outro grande problema. Todo estimulante, ele vai fazer sobrecarga neurológica. Aí entra também, né, a cafeína, a famosa, a tão fadada, a tão amada cafeína, xantina, né? Que muita gente me pergunta, tá, e café sem cafeína? Menos ruim, porque não tem cafeína, mas tem xantina, que vai para o mesmo caminho. E aí, claro, todo tipo de estimulante, droga liberada ou não, tipo Concerta, Venvance, Ritalina. Por isso que a gente está tendo tanta demência. A gente está começando a chegar aí nos 40, mais ou menos, 40, pouco mais, 50, pessoal da Ritalina. Daqui para frente, a gente vai ver, está vendo já, um aumento da incidência das doenças neurodegenerativas, porque faz aí seus 40, 50 anos, 60 no máximo, que o consumo de estimulantes é extremamente normal. Né? Entra aí café e outras drogas estimulantes. Até mais ou menos 60 anos atrás, café era muito pouco consumido no mundo, perto de hoje. Então a gente está num ritmo alucinante de estímulo, né? O que a gente não entende ou não quer entender é que se está cansado, precisa descansar. Se está cansado, tem alguma coisa de errado na produção energética do corpo e não vai ser estimulante que vai resolver esse problema. Muito pelo contrário, além de não resolver o problema do cansaço a médio e longo prazo, ou seja, se a gente pegar qualquer estimulante, seja cafeína, ou Ritalina, ou Concerta, ou Venvance, ou qualquer coisa assim, por algum tempo, alguns meses, normalmente vai funcionar, mais ou menos, e depois vai começar a ter problema. Por quê? Porque não dá para resolver uma lesão mitocondrial com estimulante. Não dá para pegar um carro que não anda, que tem problema de motor, o motor está fundindo, né? Aí a gente vai lá e bota, para quem entende de motor, né? Bota um turbo, bota um nitro no motor que está fundindo. Ele vai andar mais, mas vai fundir bem mais rápido o motor. Por quê? Porque tu está resolvendo um problema com outro problema. Bem-vindo ao mundo moderno. Resolvemos um problema com outro problema. E aí vai ter dois problemas, não vai ter um só. Maiores, inclusive. Então, estamos não entendendo e querendo não entender, né? Não sei, é isso que vai resolver. Deixa eu aqui com o meu Venvance. Deixa eu aqui com o meu café, né? Porque pelo menos um pouquinho ele me ajuda. Não ajuda, tá? Então estamos com um problema extremamente sério de funcionamento cerebral e todas as pessoas, ou melhor dizendo, grande parte das pessoas hoje que estão dependentes de qualquer tipo de estimulante não tem um rendimento intelectual saudável. Ou seja, a pessoa trabalha que nem um robô, porque está estimulada, mas a capacidade cognitiva, capacidade de aprendizado, a capacidade intelectual está defasada, está estragada. Por quê? Porque sistemas estimulantes não conseguem fazer a gente melhorar desempenho de qualidade. Muito pelo contrário, ajuda a gente perder cognição, tá? Quando a gente vai para a via, que a gente chama via de beta-estimulação, beta-adrenérgica, alfa-adrenérgica, tá? Tanto alfa quanto beta, são vias estimulatórias, sim, né? Porém, vão tirar a linha cerebral de raciocínio inteligente e vão muito mais para a via de resposta imediata, que é a via da adrenalina. A adrenalina, ela é estimulada por alfa e beta adrenérgicos e ela vai fazer a gente ter uma resposta sem pensar. Ou seja, quem está estimulado por essas vias, com certeza absoluta, vai pensar menos do que poderia pensar. Pensar intelectualmente. Agora, produzir é outra coisa, né? É produção em série. A pessoa pode até não parar, mas não está pensando de verdade, não o quanto poderia, né? E está estimulando tanto perda de inteligência de curto prazo, quanto perda de neurônio a médio e longo prazo. Então vamos ter problemas. Pode ser até, inclusive, né, a via
beta-adrenérgica, adrenalina, vai fazer sobrecarga de tudo, inclusive do sistema cardiovascular. Então pode até não ter problema de demência, mas vai ter problema de coração, né? Vai ter problema de intestino, porque o intestino está cheio de neurônio, vai ter problema cerebral, intelectual. 1, 2 ou 3 ou mais problemas relacionados a essa sobrecarga de estímulo. Então, o que fazer para prevenir? Bom, primeira coisa, aprender a não ficar se hiperestimulando o tempo todo. Contei para vocês, eu parei de tomar café, mas eventualmente, muito eventualmente, né, nos últimos 4 meses, eu acho que eu tomei 4 vezes, mais ou menos isso. Um café, né? Em momentos onde realmente eu queria ficar um pouco mais atento, alerta. Ajudou pra caramba, inclusive. Cafeína funciona e funciona principalmente em quem não está sobrecarregado dela. Então é uma diferença gigantesca da ação, por exemplo, da cafeína no meu cérebro em relação agora versus antes que eu tomava café todo dia. Muita diferença. Então, por isso que, claro, a gente tem vontade de tomar todo dia. Por quê? Porque a curto prazo ajuda alguma coisa. Depende do que se quer, né? Se eu quero pensar, produzir intelectualmente, já não me ajuda muito, não. Quando eu estou fazendo aula, estudando, não me ajuda. Eu fico alerta, mas como eu falei para vocês, eu vejo claramente que a minha qualidade de raciocínio diminui, sem dúvida nenhuma. É muito de a gente se auto-perceber. Então, muda muito. Agora, para ficar alerta, né, tudo bem, funciona por um tempo. Então, muito importante entender que esses estímulos têm que ser muito, muito pontuais se a gente está pensando a longo prazo. Então, primeira coisa, tirar todo tipo de estimulante. E aí entra um estimulante extremamente neurotóxico, que é também o açúcar. O açúcar, inclusive, muito se publica em publicação científica o Alzheimer como o diabetes tipo 3, né? Que não é nem um nome que eu amo, mas faz sentido, tá? Ou seja, excesso de açúcar, né? Quando entra no cérebro, o cérebro tem uma prioridade de uso de açúcar como energia, porque, teoricamente, se o ser humano estava lá sem caçar e conseguia comer uma batata, um carbozinho, né, no caminho da caça, pela dificuldade da caça, o cérebro, é agora que vai. Vamos pra porrada, vamos atrás do bicho. Agora ninguém me segura. Então era um turbo ali, era um nitro. Era uma coisa que acelerava a curto prazo. E aí, na natureza, isso ajudava a gente. E agora? Agora não mais. A gente não está correndo atrás da comida. A gente está em outra situação metabólica, onde comida, se a gente correr dela, é capaz de ela pegar a gente ainda e entrar pela boca, né? Tem até uns memezinho na internet aí, o cara tropeça e a comida, o cara quer fazer dieta, tropeçou, a comida vai automático para a boca da pessoa, ou seja, é quase isso mesmo. Então, a gente está num excesso de estímulo duplo aí. Primeiro foi o açúcar começou um pouquinho mais de tempo, né? O açúcar cresceu muito aí já no começo de 1900, né? 1920, por aí, começou a subir para caramba o açúcar, consumo, porque começou a ficar mais fácil de produzi-lo, né? Estamos aí de mal a pior. Então, açúcar é extremamente neurotóxico e neuroestimulante, e aí os outros estimulantes aí, como cafeína, energético, Venvance, Ritalina, Concerta e assim por diante. Isso é incompatível com quem quer ter saúde cerebral de longo prazo. Incompatível. E aí, claro, uma dieta quanto mais carnívora, cetogênica, low carb possível, melhor, sem dúvida nenhuma. A partir do momento que a gente tem fatores de risco como doença familiar, né? Ou seja, muita gente ou mais de uma pessoa aí, né, na família tem Parkinson, Alzheimer, demência, qualquer tipo, vale a pena investigar precocemente. A partir dos 40 anos de idade, mais ou menos, eu já recomendo fazer uma ressonância de cérebro, né? Para a gente avaliar a perda de volume. Existem outros exames, genéticos inclusive, que nos ajudam a prever risco, tanto de Parkinson quanto de Alzheimer. Vale a pena fazer para quem quer prevenir ou quem tem histórico familiar, né? Entender as vias metabólicas que o corpo de cada um tem, nos diz mais ou menos a direção que cada um está tomando ou pode tomar se não cuidar. Eu acho que isso é o principal em termos de prevenção. A partir do momento que a gente vê tanto uma diminuição de volume cerebral
moderada, dependendo da idade, obviamente, no exame de imagem, a gente já tem que começar a tratar. Como diz o outro, já está meio tarde. Não está muito tarde, mas está meio tarde. Então, assim, o que dá para fazer? Muita coisa, esse que é o problema. Tem muita coisa mostrando que pode ajudar. Por isso que o exame mais completo vai nos mostrar aonde pode estar o maior problema, se é, por exemplo, resistência à insulina, ou se é processo inflamatório neurológico diretamente, né? E a partir daí a gente vai traçar os melhores tratamentos possíveis. Um dos tratamentos muito promissor que a gente tem hoje, extremamente promissor, com muito estudo mostrando interesse, é o azul de metileno, mas dose tem que ser extremamente bem selecionada. Os artigos científicos que mais mostram resultado só mostram esse nível de resultado de tratamento, de reversão, com ele sendo injetável, EV, na veia, né? Apesar de ele existir via oral também, não tem tanta força científica nesse quesito. Tem outras indicações, talvez até como preventivo em alguns casos, mas ele também é um remédio natural, mas que tem seus efeitos colaterais e que precisa ser bem entendido. Inclusive, ele na veia pode causar uma coisa que a gente chama de hemólise. Hemólise é as células vermelhas do sangue começarem a morrer em sequência e gerar complicações, possivelmente até graves às vezes, para a saúde do paciente. Tá? Então, existem vários cuidados que se tem que tomar. Hoje, o azul de metileno me parece estar um pouquinho na moda, não é tão simples assim. Doses que funcionam têm efeitos colaterais e doses que não funcionam não têm efeitos colaterais. Então, a gente tem que cuidar muito bem, por exemplo, o azul de metileno, mas é maravilhoso aí o que tem já de publicação científica. E aí a gente tem várias outras substâncias, como a própria coenzima Q10, que é muito interessante em alguns casos de neurodegeneração relacionados mais à lesão mitocondrial. Por isso que eu sempre explico para vocês. O tratamento correto, ele tem que ser individualizado. A gente tem que entender o que cada um tem, da onde veio o problema e onde está o problema. Não é igual para todo mundo. De jeito nenhum. Os sintomas, muitas vezes, são muito parecidos. O tratamento, às vezes, é completamente diferente. Mas, sim, uma das coisas a se começar, e aí sim para todo mundo, é desinflamar. E a dieta anti-inflamatória que a gente tem é a dieta carnívora cetogênica. Né? Essa é a dieta mais anti-inflamatória que um ser humano pode fazer. Né? E aí, esse é um bom começo. E aí, o próximo? Bom, vamos ter que entender, vamos descobrir o que está acontecendo e vamos tentar reverter o mais rápido possível. E quanto antes começar o tratamento, melhor. Você gosta da dieta carnívora, mas está com alguma dificuldade de implementá-la? Talvez eu possa te ajudar. Desenvolvi um e-book sobre dieta carnívora, como fazê-la, quais são as dicas para se ajustar, para dar certo, como fazer de forma adequada. Se você tem interesse, o nosso link está na descrição do vídeo. É só clicar e conseguir ter acesso a esse conhecimento que vai ajudar muito a sua saúde e a sua vida. Uma coisa muito importante, qualidade do sono. A gente sabe que o sono é regenerador, recuperador. Pessoas que não dormem à noite por um motivo ou por outro estão também aumentando a velocidade de neurodegeneração, de envelhecimento do cérebro. Então, quem não dorme bem, quem ronca, é quem tem apneia do sono, ou seja, nem sempre parece que dormiu mal, mas quem tem alterações do sono tem que ser avaliado e acompanhado para melhorar a qualidade do sono e prevenir esse tipo de doença também. O que a gente tem que pensar? As pessoas que têm mais risco de desenvolver demência, as mais preocupadas, ansiosas, as que dormem pior, roncam ou têm apneia. Né? E histórico familiar. E usuários de estimulantes. É isso aí. Esses são os pontos preocupantes. Se juntar tudo isso, a chance fica muito, 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 muito alta. Doutor, partindo do princípio que a carne de caça é magra. Víscera não é magra, víscera é gorda. Todo órgão é feito de gordura pura, tá? Órgão como o fígado, rim, não são magros. Não são. E o ser humano, quando caçava, comia gordura do animal
e as vísceras. É isso, tá? Demência e esquecimentos. Parkinson estão relacionados com ausência do consumo de gordura saturada? Sim, perfeito, tá? Influência na condição dos axônios, influência na condição da neurotransmissão, né? A bainha de mielina é feita de gordura, estrutura celular de neurônios é feita de gordura. O cérebro é o órgão mais gordo de todos. Bom, fora os baseados em gordura, né? Tá? Aí a gente vai falando de gordura subcutânea, algumas glândulas, né? Glândula extremamente gordurosa, o timo, por exemplo. Mas fora essas, é o cérebro. Então, sem dúvida nenhuma, extremamente importante, tanto para a transmissão de informação, quanto para a própria estrutura. A estrutura, os fosfolipídios cerebrais, é feita de gordura. Estrutura tanto de proteção, quanto de sustentação física, quanto de transporte e de neurobioquímica. Só isso, né? Então, sem dúvida nenhuma, gordura saturada extremamente importante. Demência, queda de hormônio, estradiol e alimentação errada. Então, o estradiol, os hormônios sexuais, eles fazem parte da estrutura de restauração. Eles são, por assim dizer, os mecânicos do nosso cérebro, um deles, né? Então, sim, é muito importante para restaurar, mas não é a causa. A causa não é a falta deles. A falta deles impede a restauração correta. Então, claro, vai acabar participando do problema, porque se tem algo destruindo, não tem ninguém consertando, vai dar problema. Mas se tiver ninguém destruído e ninguém consertando, continua ali, né? Então, a causa não é falta de hormônio. Mas, com certeza, o jeito de recuperar e de manter uma boa qualidade de cérebro é ter hormônio, tá? Sem dúvida nenhuma. Leitura e estudo frequente ajuda a manter o funcionamento do cérebro? Na minha opinião, de jeito nenhum. Isso é que nem treinar. É bom. É bom para não ter demência? Duvido. E eu sei que tem muita gente que vai discordar de mim, não tem nenhum problema, pode discordar à vontade. Eu estou baseado em conhecimento de fisiologia e a leitura e o estudo estão para o cérebro, assim como o exercício físico está para o corpo. O exercício físico mantém uma pessoa saudável desde que ela tenha condições de resposta a isso. Se tu pegar uma pessoa que não consome proteína, que não tem hormônio, que não tem nada de bom para manter o músculo, pode fazer musculação que vai cair os braços fora e não vai ganhar meio centímetro e meio quilo de músculo. Então não é o exercício cerebral que mantém o cérebro saudável, né? Que mantém um cérebro que está metabolicamente bem, sim. Se não, fazer exercício demais até faz lesão. Tanto é que atleta profissional tem lesão muscular, se aposenta ferrado fisicamente porque fez exercício demais. Então, primeiro, exercício com moderação. A mesma coisa para o cérebro. Leitura e estudo. É com moderação para quem quer manter saúde, né? Não é isso que vai recuperar e o exagero, provavelmente, na minha opinião, ajuda a acelerar o processo degenerativo. Meu sogro tem Parkinson, 40 anos, toma omeprazol e tem problema de intestino. Então, é um dos fatores que vai ajudar a atrapalhar com certeza absoluta, né? Parkinson, como eu falei para vocês, tem muito mais a ver, neurodegeneração, com o consumo de estimulantes, com ansiedade, com estresse, qualidade do sono e alimentação à base de carboidrato. Esse é o maior problema. E aí, junto com isso, tu vai ajudando, né, a piorar, né? Por exemplo, usando um inibidor de bomba de próton, aí, que é o omeprazol, que vai fazer com que a acidez estomacal se perca completamente e aí, obviamente, que vai ser um desnutrido crônico, né, com vários problemas de saúde. E se já tem tudo isso envolvido, vai acelerar ainda mais a evolução da doença. Com relação ao coenzima Q10, melhor que o bequinona? Não, não é. Isso aí está muito bem provado, muito bem publicado. Obviamente que quem produz o bequinol, que é muito mais caro, tem que tentar dizer que é melhor. Tá? Não é, ponto final, não tem nem conversa. O bequinol e o bequinona existem em um estado de igual para igual no nosso corpo. Se tu tomar o bequinol, ele vai virar o bequinona. Se tu tomar o bequinona, é o bequinol. É meio a meio. Tá? É metade reduzida, metade oxidada. E é assim que funciona a coenzima Q10 no corpo humano. Ômega 3, sim, é importante para o cérebro, né?
principalmente ômega 3, existem vários. 2 principais, EPA, DHA, e um principal para o cérebro, DHA. DHA não é DHEA. DHA é um ômega 3 que é produzido naturalmente pelo cérebro e, na presença de gorduras vegetais modificadas, ele se torna inflamatório. Então, outra causa aí extremamente importante de neurodegeneração é o consumo de gordura vegetal modificada. O que é gordura vegetal modificada? É todo tipo de gordura vegetal que vai em alimentos. Todo tipo, né? Não interessa o blá 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 que inventaram. Agora inventaram a nova margarina que vai gordura interesterificada. Gente, isso não só não existe na natureza, como bem provavelmente consegue ser a pior tipo de gordura inventada até hoje pelo ser humano, né? Mas como começou a estar extremamente comprovado que a gordura transaturada era extremamente tóxica e adivinha, ela vinha da gordura vegetal, eles começaram, né, eles criaram um novo tipo de gordura, né, que é a interesterificada, que é extremamente inflamatória, para dizer que não. Por quê? Porque tem pouca pesquisa científica sobre ela atualmente, né? E, pasmem, ela é tão ruim que, apesar de pouca, já tem pesquisa científica mostrando que ela é extremamente inflamatória, né? E isso aí faz com que o nosso cérebro não consiga usar o antioxidante natural dele, que é o DHA, que é um ômega 3 natural, endógeno, e aí ele vire inflamatório e aumente a velocidade de neurodegeneração. Ou seja, se você come qualquer tipo de gordura vegetal modificada, não só não tome ômega 3, como cuidado, o seu cérebro está em risco. Não só o seu cérebro, todo o seu sistema vascular também, né? Chimarrão é ruim? Chimarrão é ruim, infelizmente, mas chimarrão tem cafeína. Não dá para dizer que isso é bom. Bebida alcoólica, neurotóxico, né? Álcool é extremamente neuroestimulante. Para quem não sabe, o álcool não é um sedativo. O álcool é um estimulante cerebral. Só que a ação dele faz a gente ficar confuso, vamos dizer assim. Dá lá uma confusão mental e parece que a gente está sedado. Na verdade, a gente está extremamente neuroestimulado, né? Então, álcool também é, entre aspas, nesse caso aí, um parente da cafeína, sem dúvida nenhuma. Zumbido posso falar, não hoje, né? Se bem que o zumbido tem muito a ver com neurodegeneração, só então vou tentar ser sucinto, porque é muito complexo aí o zumbido, mas como o assunto é pertinente, tem a ver com neurodegeneração. O zumbido, gente, o que acontece aonde? Na parte interna do ouvido. O que é o ouvido interno? É onde processa o som. O ouvido interno são neurônios, por isso que é totalmente pertinente, neurônios modificados para fazer aquela função de interpretação do som. Então, ouvido interno é cérebro, é neurônio. Então, o que vai levar à degeneração do ouvido interno? A mesma coisa que leva à degeneração do cérebro. Então, normalmente são a neuroestimulação em excesso, e aí no ouvido, normalmente tem 2 outros pontos importantes. Um deles é a tireoide extremamente importante para a função desse tipo de neurônio. Então, alterações menores na tireoide pode levar a uma disfunção maior do ouvido interno. E também, muito importante, o açúcar. A resistência à insulina é extremamente tóxica para veias muito finas. Ou seja, o ouvido interno, tem alguns órgãos nossos que têm estruturas arteriovasculares muito finas, e aí também a resistência à insulina vai gerar um problema mais direcionado e acelerado. Por exemplo, todo mundo que tem resistência à insulina vai ter um problema ali. Onde entra aí? Entra principalmente ouvido, né? Ou seja, zumbido, olho, ou seja, cegueira, rim, ou seja, insuficiência renal. É onde a glicose malfuncionante, mediada pela insulina, pela resistência à insulina, vai gerar mais lesão. Primeiro, nesses órgãos, depende da pessoa. Então, normalmente, quem tem zumbido vai ter aí resistência à insulina. Quase impossível não ter. Se os exames estão normais, é porque não foram pedidos os exames certos.
E eu sempre falo isso, exame é só uma pista. Não dá para ter zumbido sem ter neurodegeneração. E esse tipo de neurodegeneração, 99,9% de certeza que tem a ver com resistência à insulina. Pode ter a ver com o uso de remédios, antibióticos, por exemplo, que podem fazer lesão do ouvido interno, mas é muito mais raro hoje em dia. Então, normalmente tem a ver com resistência à insulina, sim. E essa pessoa vai ter, normalmente também, quase sempre, alguma perda de audição. Por quê? Porque é no centro auditivo que isso está acontecendo. Na verdade, o zumbido é justamente isso. O zumbido é quando o neurônio está machucado, as células ciliadas do ouvido interno, que são neurônios modificados, estão machucadas, e aí a gente não consegue ouvir adequadamente, bem, né? E aí o que o corpo faz? O que o cérebro faz? Ele aumenta o volume. Para quem é das antigas, tinha fita cassete. Quando a fita era gravada muito baixa, a gente tinha que aumentar o volume. E aí aumentava o volume e via o chiasso junto. Por quê? Porque tem esse chiasso de fundo. A mesma coisa acontece no nosso ouvido interno quando ele tem lesão. Ele está baixo e aí ele aumenta o volume para ele conseguir ouvir, né, o máximo que ele pode, né, ter um ganho interno limitante. E isso aí vai fazer com que venha chiasso. Principalmente quando está em silêncio, porque aí mesmo que ele dá ganho, porque ele não sabe se está vindo algum barulho ou não está. Aí é pior ainda, né, o zumbido aí. Então o que tem que fazer? Neuroregeneração, ou seja, tudo que eu falei aqui serve perfeitamente para o zumbido. E ainda mais, né, o cérebro precisa muito também de hormônio da tireoide, mas o ouvido interno um pouquinho mais ainda. Tá? Então aí a gente dá uma atenção maior para entender o quanto ou se há algum problema do hormônio da tireoide agindo nos receptores hormonais da tireoide do ouvido interno, e se for necessário a gente vai fazer um tratamento direcionado nesse sentido. Mas o geral, neurodegeneração tem tudo a ver com zumbido, que tecnicamente na medicina a gente chama de tinnitus. Tinnitus é o nome técnico, mas é isso aí, é o zumbido. Então, esse é assim que acontece a bagunça do zumbido. Então, quem tem zumbido, gente, a chance enorme, claro, tem que ser investigado e confirmado, mas há uma chance enorme de, primeiro, ter deficiência auditiva e, digo mais, também, no mesmo nível, chance enorme de ter resistência à insulina, tá? E hipotireoidismo de algum nível também. Vamos adiante. Insulina muito baixa. 2. Com glicemia normal. É ruim? Então, o normal aí tu não me falou qual era, né? Mas o normal é o quê? 90? Provavelmente é. Então, o que acontece? Existem pessoas que têm, e aí vai de novo, olha, genética para ter uma hipersensibilidade à insulina de alguns órgãos, tá? E isso reflete numa manutenção do nível baixo de insulina, da média. Agora, isso não impede que a pessoa tenha resistência à insulina. Então, dá para ter insulina baixa com resistência à insulina. Esse é um dos principais mecanismos. Outro pode ser, inclusive, insuficiência pancreática, ou seja, se o pâncreas já está falindo, a insulina vai estar baixa e a glicose vai estar normal ou alta. Então, a princípio, é uma coisa a ser investigada, né, entendida com mais detalhes. Tá? Insulina muito baixa nunca é bom, porque insulina muito baixa, né, abaixo aí de 3, 2 principalmente, normalmente, não é em todo mundo, mas na grande maioria, vai nos mostrar que ou está com uma resistência à insulina com problemas, e aí vai estar acima do peso, né, é um dos principais sinais de resistência à insulina, porém tem o outro lado, né, pode estar com uma hipersensibilidade à insulina e estar abaixo do peso, que é o outro lado, ou seja, a insulina é um hormônio anabólico, que mantém formação de proteína, massa muscular, massa óssea, proteínas do corpo todo. Então, tudo que está muito fora do ideal tem que ser pensado, tem que ser avaliado, tem que ser entendido. Cristal do ouvido solto, isso tem a ver com vertigem, minha cara. Tem nada a ver com isso. Na verdade, não está solto. A gente forma microcristais que podem eventualmente estar abalando o sistema vestibular. E aí a gente tira eles de dentro. Isso também é inflamação. E a gente pode tirar ele de dentro com algumas manobras de fisioterapia, por exemplo, e tratar o sistema vestibular. Tem nada a ver com zumbido.
Tem a ver com equilíbrio. Meu esposo fez transplante capilar e não cresceu. Fios finos e ralos, ele tomava café o dia inteiro. Tem um mês que paramos com café. Exatamente. Cafeína é extremamente inflamatória. Infelizmente, é um fato. E aí, pessoas inflamadas vão ter respostas cirúrgicas muito pobres ou quase inexistentes. Se eu tomo vinho, eventualmente eu tomo vinho, cerveja, uísque. Eu não sou um ET. Eu tenho meus defeitos. Então, assim, eventualmente sim. O mínimo possível, eu tento cada vez diminuir mais. É uma coisa que eu gosto, me dá um prazer, um momento memorável aí com amigos e tal. Eu realmente gosto. É bom para a saúde? Não, não é. O cérebro produz sua própria insulina? Não, não produz. Neurônios não se renovam? Toda célula do corpo humano se renova. Esse conhecimento de que neurônio não se renova ou qualquer outra célula é extremamente antiquado. Extremamente velho, não dá nem para dizer outra palavra, né? É mais velho que a minha bisavó. Inclusive, se sabe, a velocidade de crescimento de neurônio, tá? Publicado, científico. Não tem conversa, não tem nem discussão. Não há como uma coisa viva não se renovar. Não existe isso. Só coisa morta, depois que morreu não renova mais. Não existe uma única célula do corpo humano que não se renove. Agora, velocidade de crescimento de neurônio é pequena, né? Taxa de renovação de neurônio é pequena, por quê? Porque são células, sim, extremamente complexas, extremamente difíceis de formar, e quanto mais inflamado a gente está, menos ele se renova. Né? Então a gente consegue restaurar neurônios com certeza absoluta. O problema é, dependendo da doença, mesmo tu tendo novos neurônios, eles perdem a conexão entre eles e aí novas vias de conexão deveriam ser formadas, o que é muito mais complexo do que só formar novos neurônios. Por isso que existe todo um envolvimento do tratamento que não vai só na formação de neurônio. Por exemplo, pessoas que perderam movimento por lesão de nervo, por secção de nervo parcial. Algumas pessoas conseguem voltar a ter movimento fazendo muita fisioterapia, muito estímulo. Por quê? Porque aí tu cria nova conexão, não é nem novo neurônio. Então, se a gente atuar nas duas vias de criar novas conexões quanto novos neurônios, a gente tem mais chance de reverter doenças degenerativas, neurodegenerativas, tanto centrais quanto periféricas, sem dúvida nenhuma. Como só carne e chocolate. A carne tá boa, o chocolate tá ruim, né? Dependendo do tipo de chocolate, dependendo da concentração de açúcar que ele tem, não vai ter carne que vai te salvar. Agora, se for um chocolate com alto teor de cacau, que tem xantina, não é muito bom para o cérebro, não. Tudo que é alimento de cor escura, um marrom preto, ele tem xantina. Xantina dá essa cor para o alimento, inclusive. Por isso que o café é preto. O café é preto porque tem xantina, não porque tem cafeína. Se tirar a xantina do café, vira água. Então, tudo que é essa cor escura é por causa das xantinas formadas ali. E aí é neurodegenerativo. Só não é pior que o açúcar. O açúcar com certeza é muito pior. Então, se eventualmente usar um chocolate com alto teor de cacau, na minha opinião, pelo menos 85%, pelo menos, né? Eu só uso 95% ou 100%. Eventualmente, ok. Tá? Mas é isso aí, eventualmente, infelizmente. Então, de novo aí, né? Perguntando aí a Lu sobre o café. Meus caros, se for eventualmente, tudo bem. Todo dia não recomendo. Vou mais longe aí, já que estamos tendo essa conversa franca. Tomar um cafezinho todo dia e ter uma dieta perfeita fora isso, talvez seja suficiente. O que eu recomendo e o que eu faço com os meus pacientes, ninguém é perfeito. Todo mundo gosta de alguma coisa que não é tão boa assim. Às vezes alguma coisa que é até muito ruim. Então o que eu vejo? A gente vai acompanhando e vendo como o corpo responde. Tem pessoas mais tolerantes à intoxicação de uma coisa ou de outra. Sem dúvida nenhuma. Tenho pacientes meus que numa dieta low carb estão tão bons quanto uma pessoa com dieta totalmente carnívora. Por quê? Porque o corpo daquela pessoa, baixo carboidrato, ela tolera. Aquela pessoa, inclusive, se não tivesse comendo nenhum carboidrato, estaria melhor. E aí, gente, não adianta a gente querer ser louco, né?
e ser perfeito. Perfeição é provavelmente na próxima vida a gente veja o que é isso. A gente está aqui para ser o melhor possível, entender que o que a gente faz de ruim para o nosso corpo não é bom, mas pode ser tolerável dependendo do caso. Claro que sim, pode, mas cuidado. Principalmente se tiver doenças relacionadas àquele problema, aquele problema que vem junto com o que a gente consome. Azul de metileno pode provocar disbiose? Não que eu saiba. Quem tem hemocromatose pode seguir com dieta carnívora? Pode. Carnívora cetogênica? Pode. Tá? Só tem que fazer sangria de vez em quando, doar sangue, fazer sangria. Aí cada caso é um caso, só isso. A reação de Maillard é uma reação de glicosilação da proteína, que acontece sobre altas temperaturas. Ou seja, a gente cria ali uma semitoxina, né, pelo calor embutido na carne. De novo, toxina, se for moderada, o corpo consegue lidar e tolerar. Reação de Maillard, o ser humano faz carne assada há mais de 200 mil anos comprovadamente. Ou seja, o nosso DNA já está sendo selecionado a em torno de 150, vamos chutar baixo, 150 mil anos para a reação de Maillard. E é isso que o povo não leva em consideração. Há quanto tempo estamos passando pela gordura trans, vegetal, hidrogenada, sintética? Há 40 anos. É tóxico, é extremamente tóxico para 99,9% do ser humano. A reação de Maillard, não. É ruim? É uma substância tóxica? É, em exagero. Ou seja, por exemplo, quem gosta de comer carne queimada, passada, torrada, provavelmente está passando um pouquinho do ponto da reação de Maillard, né? Agora, quem come carne como a gente comia antigamente na natureza, na fogueira, dá aquela queimadinha por fora, né? E por dentro a carne é mais cruinha, vai ter provavelmente uma excelente tolerância com relação a isso. São todas coisas que a ciência ainda não estudou profundamente com honestidade, por interesses econômicos envolvidos, obviamente. Então, eu recomendo isso, né? O que faz sentido fisiológico e antropológico. É isso que faz sentido. Então, o ser humano sempre comeu carne assada. Vamos continuar comendo. Agora, cuidado com o ponto. Quanto mais mal passada, melhor. E se a gente fizer em baixas temperaturas de longo prazo, também faz sentido ser bom. Falta de carboidrato pode provocar insônia por aumento do cortisol? Não. A falta de carboidrato desinflama o cérebro, desinflama o corpo e os problemas que tu tem vêm à tona. É isso. A carnívora dá insônia, não. A carnívora mostra a insônia que tu tem. Tu tá dormindo por inflamação. A carnívora não causa nenhum problema. Ela causa solução e, melhor de tudo, ela revela problema. O alto consumo de gordura animal ajuda na regeneração neurológica medular? Muito provavelmente, né? Não é o alto consumo, o consumo correto, o consumo na proporção de dieta cetogênica, mais ou menos 70% de gordura em termos de caloria e 30% de proteína, né? 60% no mínimo aí, tá? Isso é a dieta carnívora cetogênica, extremamente neuroprotetora, neuroestimuladora, ou seja, maravilhoso para qualquer tipo de regeneração. Sem dúvida nenhuma. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Agora na tela estão aparecendo mais 2 vídeos com conteúdo de alto valor que eu recomendo você assistir. Obrigado por chegar até aqui e até mais.